Amém, queridos? Queria convidá-los a abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. A gente vai ler verso 11 e verso 12. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 11 e verso de número 12. Todos acharam? Acharam? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, verso de número 11 e verso de número 12. Está escrito assim, a palavra do Senhor: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, ou em algumas traduções, não é contra carne ou sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Queria te convidar a fechar seus olhos, baixar sua cabeça. Jesus, nós queremos te louvar, queremos te bendizer, te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Deus, eu te louvo, Pai, e bendigo ao Senhor, porque o Senhor nos transborda de uma forma tão maravilhosa. Ainda que nós não vejamos quantas vezes o Senhor tem nos poupado, quantas vezes o Senhor tem nos dado livramentos, de quantas quedas o Senhor nos livrou, e nós queremos te agradecer por isso. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações, que nós possamos ser ministrados pela Tua palavra, que o Senhor possa fazer cessar todas as distrações, tudo aquilo que rouba, que tira o nosso foco, e que o Senhor possa voltar os nossos olhos para Jesus. É a oração que nós fazemos. Amém e amém. Amém, queridos? Irmãos, a gente acabou de ler um pequeno trecho da carta de Paulo aos Efésios, e esse pequeno trecho, ele tem 3 pontos que são facilmente identificados. A gente consegue olhar para esse texto e a gente consegue tirar daqui 3 ideias que Paulo está trazendo com esse texto. 3 declarações que são facilmente constatadas. Primeira declaração que a gente consegue inferir desse texto é que existe uma luta para nós cristãos. Primeira coisa que a gente consegue absorver desse texto é que todos nós enfrentamos uma luta. O fato de Paulo expressar que a nossa luta não é contra carne, ou não é contra sangue, ou na tradução que a gente leu, não é contra pessoas, deixa muito claro, deixa implícito no texto que existe uma luta para nós. Quando Paulo diz assim, olha, nossa luta não é contra carne ou contra sangue, ele já está deixando subentendido que nós estamos lutando contra alguma coisa. Então o primeiro ponto que fica claro é que todos nós estamos enfrentando uma batalha diária. E isso, queridos, não está em discordância com o restante da Bíblia. Em vários versículos bíblicos, essa ideia da batalha, essa ideia da luta, ela fica extremamente visível. Então Deus diz de si mesmo que Ele é um general de guerra, que Ele é poderoso na batalha, terrível em batalha. Então o nosso Deus, ao qual nós servimos, Ele é um general de guerra. Tem uma passagem de Paulo que ele fala assim, olha, nenhum soldado se embaraça com as coisas dessa vida. O seu único desejo, a sua única vontade é satisfazer aquele que o arregimentou. Ou seja, Paulo está tratando a todos aqueles que foram chamados como soldados. Na Bíblia nós somos comparados a soldados. No próprio texto que nós lemos, Paulo, posteriormente, ele vai falar sobre a armadura de Deus. Então ele está trazendo aqui uma conotação bélica, uma conotação de guerra.
Ele está falando assim, gente, a gente não está assim num parquinho. A gente não está assim, vivendo a vida de boa. Nós estamos em guerra. Por isso, usem o escudo da fé, o capacete da salvação. Ele vai falar sobre a espada, sempre nessa conotação de quê? De batalha. O livro de Apocalipse, ele descreve a luta dos filhos de Deus. Ou seja, o primeiro fato que Paulo destaca aqui é que existe uma luta para você e para mim. É que nós estamos em batalha. Talvez você não tenha percebido isso. E talvez por não perceber isso, você tenha perdido a batalha. Essa falta de entendimento de que você está numa guerra. Você está na batalha. O segundo fato é que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas. Vez ou outra, queridos, a gente se depara com um bêbado, com um drogado, até mesmo com um endemoniado. A gente se depara com um mentiroso, com um fofoqueiro, com um ganancioso, com um orgulhoso. E a gente cai no erro de achar que a nossa luta é contra a carne. A gente cai no erro de achar, como filhos de Deus, que a nossa luta é contra pessoas. E, queridos, Paulo deixa claro que não é. O problema no seu casamento não é o seu marido, não é a sua esposa. A sua luta não é com pessoas. Paulo deixa claro isso. Vez ou outra nós caímos nisso, a gente fica cego para quem está de fato puxando as cordas. E isso acontece principalmente nos nossos relacionamentos. A gente briga com a esposa, briga com o marido, briga com os filhos, a gente acha que eles são um problema. A gente sofre perseguição no serviço, a gente acha que o chefe é o problema, que os nossos amigos são o problema, e a gente não entende que é uma guerra infinitamente superior e não tem nada a ver com carne. Não tem nada a ver com pessoas. Muitas vezes, queridos, a gente está brigando com a coisa errada. A gente está brigando com uma coisa e não é ela que é. Como diria Dom Quixote de La Mancha, o cara brigou a noite toda com um monstro, um gigante, e de dia ele descobriu que o gigante não era um gigante, era um moinho. Só que ele estava tão afim de brigar que ele achou que o moinho era um gigante, um burro. E muitas vezes nós estamos assim, guerreando com pessoas, e o problema não são as pessoas. O terceiro fato, que é uma explicação do primeiro ponto e do segundo ponto, é que se existe uma luta, e essa luta não é contra carne, sangue ou com pessoas, ela é contra quem? Se é fato que existe uma luta, e é fato que a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra pessoas, contra quem nós estamos lutando? Paulo vai colocar: contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa guerra é uma guerra espiritual, não é uma guerra carnal. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados e potestades. Queridos, nós estamos diante de uma batalha e a gente precisa ver quem é o nosso inimigo. E o nosso inimigo não são as pessoas do nosso relacionamento. O nosso inimigo não são as pessoas do nosso convívio. O nosso inimigo é o diabo. O nosso inimigo é o Satanás. E a gente precisa, queridos, pedir o Espírito Santo para iluminar, para tirar a venda dos nossos olhos, para que a gente comece a lutar da forma certa, da forma correta. Tem um filme famoso do Keanu Reeves que chama Constantine. Ninguém já viu esse filme? Já? Esse filme depois virou uma série com o mesmo nome, Constantine, John Constantine. E tem uma cena da série que é muito massa, porque ele está salvando uma mulher. E eles chegam num determinado lugar e assim, na visão da mulher não tem ninguém.
E o John Constantine, na série, que é uma série fictícia, ele meio que tem uma visão aberta. Aí, ele fala assim, mulher, eu vou te dar assim, deixar você ver só um pouquinho. Aí ele coloca tipo um óculos nela, na hora que ele coloca, é tipo Free Guy. Alguém já viu esse filme, Free Guy? Ninguém? Gente, estou ruim de ir, vou ter que arrumar uns. Gente, a visão da mulher abre assim. Então aquele céu azul do nada fica vermelho, ela começa a ver demônio passando para um lado, anjo passando para o outro, aquela guerra toda. Queridos, nós precisamos de ter a nossa visão aberta. Nós precisamos de ter sensibilidade para a gente entender com quem nós estamos batalhando. Nossa batalha não é com pessoas. Nossa batalha não é contra seres humanos. Nossa batalha é espiritual. É contra principados e potestades, contra os dominadores do mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Queridos, a gente precisa abrir os olhos e discernir quem é de fato o nosso inimigo. Para quê? Para que a gente possa direcionar os nossos esforços de luta para o lugar certo. Muitas vezes, queridos, eu não sei se os irmãos aqui já viram um ventríloco. Ventríloco é um boneco que ele está sendo manipulado por alguém. Então é um ser que não tem vida, inanimado, mas que ele é manipulado por alguém para parecer que ele tem vida. Muitas vezes a gente parece aquelas pessoas que ficam ofendidas com o ventríloco. E o ventríloco não é o responsável. Não é ele que está dando as cartas, não é ele que está comandando tudo. Queridos, a nossa luta não é visível assim. A nossa luta é uma luta espiritual. Quantas batalhas estão sendo perdidas porque não enxergamos o verdadeiro inimigo? Eu contei aqui uma vez um testemunho, e me perdoem aqueles que já ouviram. A minha esposa fala que eu tenho o dom da repetição. E além do dom da repetição, ainda tem o dom da redundância. Então, às vezes, eu falo um monte de coisa que eu já falei. Mas, lá em casa, na minha família, a gente experimentou um milagre extraordinário na vida do meu avô. Meu avô, ele começou a fumar e a beber com 10 anos de idade. E meu avô, ele fumou e bebeu dos 10 até os 75 anos de idade. Então, por 65 anos, o meu avô foi prisioneiro do cigarro e da cachaça. Ô, gente, pensa assim, tudo que a gente podia ter feito pelo meu avô, a gente fez. Assim, tudo que vocês imaginar. E direto, minha mãe, minha tia Rose, ia buscar o meu avô derrubado em algum lugar, tinha brigado com alguém, estava derrubado em algum lugar com a cabeça cortada, delegacia, puxava faca para os filhos, era sempre assim, uma confusão. Até um dia que a família teve um discernimento, falou assim, gente, a gente está lutando errado. O vô não está precisando assim de uma intervenção humana. A gente está lutando contra uma pessoa e, na verdade, a luta é muito maior. Foi então que a família decidiu fazer uma semana de jejum e oração pela vida do meu avô. E a gente fez uma semana de jejum e oração ininterrupta para ele. Juntou todo mundo. Os filhos, netos, bisnetos, todo mundo que sabia falar entrou na oração, cada um orava meia hora e a gente passou uma semana orando pelo meu avô. No final dessa semana, meu avô passou mal, teve um sonho, onde a morte estava correndo atrás dele. Gente, e meu avô dormiu alcoólatra e fumante e acordou são. Sem fumar e sem beber. Gente, meu avô tomou ranço de cachaça ao ponto de, quando ele via cachaça, ele fazia vômito. Ele teve assim uma libertação e da noite pro dia. O meu avô, ele era um alcoólatra inveterado. Ele tomava perfume, desodorante, o que tinha na frente dele, ele bebia. E Deus pegou um cara desse e transformou ele. E não só libertou, como levou ele para a igreja. Meu avô passou a ser tão crente pé rachado que ele ficava bravo quando a minha tia não passava na casa dele e levava ele para o culto. Ele ficava assim, irado porque queria ir para o culto. Gente, quantas batalhas nós temos perdido porque a gente está achando que a nossa luta é contra carne e sangue. A gente está achando que a nossa luta é contra pessoas e não é.
A nossa luta é contra principados e potestades, é contra o diabo. Você pode não ver, você pode não acreditar, mas o diabo, ele é como um leão andando ao nosso derredor, rugindo e procurando alguém para devorar. E nós precisamos entender isso para que a gente possa vencer as investidas do diabo. Porque, queridos, o diabo não é para ser temido. É óbvio que talvez se você estivesse aí no meio do mato e encontrasse um leão, você ia, faltar perna para você correr. Mas o diabo, apesar da Bíblia falar que ele é como um leão ao derredor, é uma ilustração, ele não deve ser temido. A Bíblia, ela fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia manda a gente correr da tentação, mas o diabo, ela manda nós resistirmos, nós lutarmos contra. E hoje, queridos, Jesus, ele vai nos dar um caso concreto de uma luta contra o capeta, de uma luta contra um diabo, um caso visível de Jesus resistindo ao diabo. E para nossa sorte, nós temos um Deus que passou por tudo aquilo que nós passamos. Nós temos um Deus que enfrentou tudo aquilo que nós enfrentamos, que sofreu tudo que nós sofremos, que foi tentado em todas as coisas e foi vitorioso. Esse é o Jesus. Ele é o nosso professor na luta contra os principados e potestades. Ele é o nosso professor na luta contra o Satanás. Então eu queria que nós fôssemos a um caso concreto. Queria te convidar a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 4, verso de número 11. Verso 1 ao verso 11. Gente, não sei se vocês gostaram do título da minha pregação. É que eu vi eu vi essa mensagem esse dia, eu achei ela fantástica. Eu falei assim, Deus, o Senhor fala com a gente mesmo. Se o diabo tentou enganar Jesus, imagine eu que sou meio lerdo. Imagine eu que sou meio tonto. O diabo tentou enganar o próprio Deus. O diabo tentou tentar o próprio Deus. Imagina, queridos, o que ele não faz com a gente. Então, Mateus capítulo 4, verso 1 ao verso 11. Todos acharam? Amém? Está escrito assim. Amém. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Queridos, olha o que a gente tem aqui nessa passagem. Ao vivo e a cores, uma briguinha ali. Briga nada, né? Porque briga pressupõe que são dois iguais brigando. Ali o Satanás, tadinho, já entrou derrotado. Mas mesmo sabendo que ele ia perder, ele foi lá tentar Jesus. A palavra fala que Jesus, ele saiu de onde ele estava, foi até João Batista
E lá ele foi batizado. Lá o céu se abriu e ouve-se uma voz dizendo: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E a palavra fala que desde então, Jesus foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre ele, foi possível ver o Espírito Santo descendo sobre Jesus. E a palavra fala, queridos, que após Jesus ser batizado, o próprio Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Queridos, aqui parece uma repetição, né? O homem, Adão, o primeiro de nós, lá no paraíso, quando tudo começou, ele foi tentado pelo diabo e caiu. Agora o segundo Adão, ele é levado a um deserto, 40 dias sem comer, de jejum, e ali ele é tentado, e ele não cai, ele não cede. Os nossos pais erraram lá no paraíso. O segundo Adão, o nosso Jesus, ele foi tentado no deserto e ele teve vitória. E queridos, aqui destaca-se um ponto muito importante antes de nós adentrarmos no texto. Esse fato do jejum de Jesus é um fato que precisa ser levado em consideração. Porque às vezes a gente fala sobre Jesus e as pessoas pensam assim: ah, Guilherme, mas é Jesus. Jesus era o Filho de Deus. Ele pode ou não. Querido, Jesus foi 100% homem. Pensa em Jesus, 40 dias sem comer. Jesus, querido, não era parrudinho igual eu. Jesus não era um cara gordinho. Jesus era um camarada que andava a pé. Jesus provavelmente era um cara mais esbelto, mais magro. E ele ficou 40 dias sem se alimentar. Existe um processo que ocorre no corpo humano com a fome excessiva que chama inanição. Que é quando as células começam a se corroer e viram energia para o corpo. Muito provavelmente quando fala que Jesus teve fome, ele estava entrando nesse estágio. Depois de 40 dias sem comer, Jesus estava assim, no ápice da fraqueza corporal. Isso nivela Jesus com a gente. Jesus chegou no estágio mais fraco dele. Você pode achar que Jesus venceu porque era Deus, mas Jesus era homem. E ele chegou no limiar da condição humana, 40 dias sem comer. Jesus estaria na mesma condição que nós estamos agora, talvez até mais fraco. E mesmo assim, ele foi vitorioso. Então, queridos, passemos a essa batalha de Jesus. Essa batalha, ela mostra como que o diabo, ele tenta batalhar com a gente. Como que o Satanás, ele tenta nos atacar e como nós devemos batalhar contra o diabo. Então, a primeira coisa que destaca aqui é que o inimigo, o Satanás, o capiroto, não sei como é que você chama ele te ataca nas suas necessidades básicas. O Satanás te ataca nas suas necessidades básicas. Querido, Jesus estava há 40 dias sem comer. E há 33 anos vivendo como um homem. E queridos, a primeira ação, o primeiro ataque de Satanás para Jesus foi onde? No ego e na fome, no estômago. O que o diabo diz para Jesus? Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Se você é filho... Gente, eu fico pensando em Jesus na cabeça. Eu falo assim, oh, meu Deus, agora eu vou ter que provar para o diabo que eu sou quem eu disse que eu sou. Que eu sou filho de Deus. Que eu desci do Pai. Que eu sou a encarnação do Deus invisível. Primeira coisa que o Satanás faz é tentar Jesus, o seu ego, se mostra. Se você é o Filho de Deus Todo-Poderoso que você diz ser, transforma essas pedras em pães. E o Satanás ainda vai na fome. Você está 40 dias sem comer, Jesus. Pega uma pedra dessa aí, transforma no pão. Queridos, olha como é que o inimigo batalha com você.
Ele te ataca nas suas necessidades mais básicas. No caso de Jesus ali, essa provação, essa aprovação de que ele era de fato o Filho de Deus. E na fome. Jesus era homem. 40 dias sem comer, queridos. Tem alguns irmãos aí do Brasil que têm praticado esse jejum prolongado. Meu sonho, eu falei com a Raquel, eu falei assim, amor, antes de morrer, eu preciso fazer um jejum desse. E eu tenho que aproveitar que eu tenho assim um estoque de energia que dá para eu fazer. Eu fiz jejum de 5 dias. Gente, depois de 5 dias, a gente tá assim, a capa do Batman. A gente tá aguentando nada. Eu falei com a Raquel, eu falei assim, amor, se eu der um pique aqui, eu vou desmaiar. Fico pensando em 40 dias sem comer. Queridos, os cristãos de hoje são bonzinhos demais, para não dizer assim que são tontos pra caramba, que são lerdos demais. Nós, crentes de hoje em dia, fãs da série Lúcifer, a gente acha realmente que o Satanás ele tem algum tipo de ética moral. A gente acha que o Satanás realmente, algumas coisas ele não vai usar para nos tentar, porque ele não é tão baixo assim. A gente acredita que Satanás vai jogar limpo, que em certas áreas da sua vida ele não te ataca porque ele sabe que você é fraco. Queridos, o Satanás te ataca nas suas maiores necessidades, sejam elas físicas, sejam elas psicológicas, sejam elas emocionais. Ele vai no mais lamaçal que existe dentro de você. Querido, o seu inimigo, ele te conhece melhor que você mesmo. Você tem alguém, por exemplo, que conhece de Bíblia? É o capiroto, é o Satanás. Se você for tentar discutir com ele na Bíblia, você vai perder, provavelmente. Ainda mais essa geração nossa que não gosta de ler a Bíblia. Queridos, ele te conhece melhor do que você mesmo e ele vai te atacar no ponto mais fraco. Por isso, acorda, irmão. Acorda. O diabo, ele não tem moral, ele não tem ética, ele não tem princípio, ele não liga para a conduta, ele só quer te tragar. Ele só está querendo te tragar. Ele só está querendo te arrastar para onde ele vai passar a eternidade. Porque ele já sabe que foi derrotado. E ele está te querendo levar junto. Tem uma música, queridos, maravilhosa. Não sei quem dos irmãos gosta. Tem uma banda que chama Pingo d'Água. Quem aqui já ouviu essa banda, Pingo d'Água? Já? Ah lá. A noiada lá já ouviu. Essa banda, gente, tem uma música deles que fala assim: o diabo é maconheiro e o inferno é um gigantesco bagulho aceso. Mas o que a música está querendo dizer? É uma mensagem séria. Ela está querendo passar assim, olha, o diabo está querendo tragar vocês. O diabo está querendo sugar vocês. Ele está querendo acabar com vocês. E se vocês derem mole, ele vai de fato acabar com vocês. Se vocês derem brecha, ele vai de fato tragar vocês. Quantas pessoas estavam firmes no Senhor, andando no propósito? Gente, isso é o que a gente mais escuta enquanto com Deus. Guilherme, eu era assim, ferrenho na igreja, eu era de altar, eu fazia isso, fazia aquilo outro, e sabe o que aconteceu? Deu brecha. Deu brecha, o Satanás entrou, deu brecha, o Satanás atacou, e hoje está viciado nos pecados mais depravados possíveis. Sabe por quê? Porque deu brecha para o diabo. Deu brecha. O segundo ponto, que eu já comecei a falar. O inimigo, o Satanás, o diabo, o enrustido, ele também conhece a Bíblia. Gente, se tem alguém que é estudioso das Escrituras, é o Satanás. Se tem alguém que gosta de estar por dentro assim da palavra, é o diabo. Queridos, o diabo é esperto. Ele chegou para Jesus e falou assim, ó, se você é filho de Deus, transforme as pedras
em pães. O que Jesus falou? Está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Aí sabe o que o Satanás fez? Satanás falou assim: ah, Jesus, você vai usar a Bíblia? Eu sei jogar também. Aí o que Satanás faz? Ah, está escrito. Então a Bíblia fala que Satanás pega Jesus, leva ele num lugar alto e fala assim: joga-te daqui para baixo, porque está escrito. Está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar, e Ele não vai deixar tropeçar. Jesus, já que você usou a Bíblia para me refutar, eu vou usar um versículo bíblico, que agora você vai fazer o que eu estou falando. Querido, Jesus veio com um versículo, Satanás mandou um outro. Se joga daqui, porque está escrito que Ele dará ordem aos seus anjos para te guardar. Querido, o seu inimigo na batalha é tão sujo que ele vai usar a Bíblia para te fazer pecar. O Satanás é tão sujo, tão baixo, que ele vai usar a palavra de Deus para te fazer errar. Ele vai usar a Bíblia para te fazer perder a batalha. Existe um ditado que o meu finado pai dizia muito, que era: a Bíblia é a mãe das heresias. Pastor Augusto Nicodemos, ele diz que texto fora de contexto é pretexto para heresia. Queridos, toda boa heresia, ela veio da Bíblia. Pessoas que pegaram a Bíblia e distorceram aquilo que está escrito para o seu próprio benefício. Gente, eu lembro de um caso assim, que esse caso ficou famoso. O pastor, não sei quem dos irmãos aqui viu esse caso. Pastor, que ele conseguiu convencer duas ovelhas dele, um casal da igreja dele, e ele conseguiu convencer a esposa de que Deus estava mandando ele ter um caso com a mulher da igreja. E sabe o que ele usou? O texto de Oséias. Deus apareceu para Oséias e falou assim: Oséias, vá naquela mulher, aquela adúltera, e casa com ela. Aí o pastor ele leu errado, ele não leu adúltera, ele leu adultera. Ele esqueceu, né, um acento, que faz toda a diferença. Então ele achou na Bíblia uma base de Deus falando com ele assim: olha, vá naquela mulher, adultera, casa com ela. Gente, ele conseguiu convencer a esposa e um casal da igreja e teve uma relação com uma mulher da igreja. Vocês estão rindo, mas é sério. Sabe por quê? Porque quis usar um versículo bíblico para o próprio proveito. Queridos, quantas pessoas têm sido derrotadas pelo inimigo na palavra? Quantos cristãos que só conhecem a letra, mas não conhecem o espírito por trás da letra? Existe um negócio na teologia que é chamado de hipergraça. Talvez é uma das piores desgraças que acontece no meio da igreja. Pessoas que usam a liberdade para dar ocasião à carne. Pessoas que confundem a liberdade com libertinagem e usam a Bíblia para isso, para nossa desgraça. Usam a Bíblia. Ah, pastor, porque a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu tenho que pecar com força. Que quanto mais eu pecar, mais graça vai ter. Teologia do inferno, do capeta. Um relativismo moral dentro da igreja, porque, pastor, eu não sou salvo por causa de nada que eu faça, salvação é de graça. Então, como é por nada que eu faço, eu posso viver a vida do jeito que eu quiser. Queridos, isso é teologia de Satanás, do inferno. A evidência de que um dia o Espírito Santo nos tocou, de que o Espírito Santo nos alcançou, de que as nossas vidas foram de fato transformadas, é que nós vamos buscar a santidade. Se a palavra fala que sem santificação ninguém verá a Deus,
A maior evidência do Espírito Santo na sua vida não é rodar, não é falar em língua, não é profetizar, não é nada. Ele faz isso, mas a maior evidência do Espírito Santo na sua vida é a santificação. Porque o Espírito Santo é o único Espírito que é santo. É a primeira coisa que ele faz na sua vida é te santificar. Aí eu vejo uns irmãos assim, cheios do Espírito Santo. No terceiro ou quarto casamento, batendo na esposa, xingando os filhos, não honrando os seus compromissos, fazendo um monte de coisa. Eu falo assim, Deus, que é isso? Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Querido, entenda algo. A palavra de Deus, usada fora de contexto, ela é palavra do diabo. A palavra de Deus, usada fora de contexto, é palavra do diabo. O próprio Satanás usou a Bíblia para tentar refutar Jesus. O próprio Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus. Se tu és filho de Deus, se joga daí, porque está escrito. Quantas vezes eu tenho visto Satanás, através de homens e mulheres, usando a Bíblia para desvirtuar o cristianismo? Ainda mais nessa era onde tudo é vendível, onde tudo se tornou um produto, inclusive as pessoas. Quantos pastores eu tenho visto deturpando a palavra de Deus? Como Paulo fala em 2 Coríntios 4, tornando a palavra mais palatável. Para quê? Para trazer pessoas. Porque quanto mais pessoas eu tiver, mais o meu nome vai ser engrandecido. Quanto mais pessoas eu tiver, mais a igreja vai ser rica. Queridos, o compromisso da igreja tem que ser primeiro com a palavra. Com a palavra. A Bíblia, ela preza pelas pessoas. A Bíblia, ela preza por relacionamentos. Os apóstolos de Cristo, o próprio Jesus, ele sempre prezou pelo relacionamento, mas nunca foi em detrimento da verdade. Nunca foi em detrimento da palavra. Estou cansado, querido, de ver a igreja sendo massacrada por causa de homens que não têm compromisso com a palavra. Homens que estão querendo ficar famosos, homens que estão querendo fazer like, homens que estão querendo fazer um monte de coisa, mas não têm compromisso com a Escritura. Quantas vezes Satanás tem usado homens para propagar um falso evangelho, que parece trazer liberdade e vida, mas que o seu fim é a morte. O seu fim é a morte. Quantas vezes, queridos, a Bíblia tem sido usada para propagar uma religião e não o evangelho? A religião, ela prega, faz isso que você vai ser abençoado, faz isso que você vai tornar-se filho de Deus, faz isso para você ser, faz isso para você ganhar algo. E o evangelho de Jesus está falando assim, olha, alguma coisa foi feita pela sua vida. Teve um Cristo que sangrou por você, te comprou, pagou um preço caríssimo para você. Você não vai fazer nada para conquistar o amor dele, porque ele já te amou. Tudo que você faz agora é para expressá-lo através da sua vida. E querido, Jesus é sábio. Jesus não somente conhecia a Escritura, como ele tinha o poder de Deus através da Escritura. E Satanás veio com a heresia da Bíblia. Queridos, a Bíblia não é herética. A interpretação errada que a gente faz dela é. E Satanás veio e Jesus deu no meio dele, com Bíblia. Jesus refutou ele novamente com Bíblia. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E queridos, aqui a gente aprende uma verdade muito grande sobre batalha espiritual. Se você não estiver preparado, você vai perder. Se você não estiver preparado na batalha contra o Satanás, você vai perder. Jesus, certa vez, ele estava descendo do monte. Quando ele chegou no pé do monte, tinha um homem que tinha trago o filho dele que estava endemoniado.
O homem falou assim: Jesus, eu trouxe meu filho para os seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar. Jesus repreendeu e censurou os seus discípulos, falou assim: geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? E Jesus falou com os discípulos: olha, existem castas de demônios que só saem através de jejum e oração. Queridos, se nós não estivermos preparados, se não tiver oração, se não tiver leitura, se não tiver jejum, se não tiver cheio do Espírito Santo, você vai perder. O diabo vai te engolir vivo. Eu conheço um homem, não vou citar para ele não ficar sem graça, mas ele estava num culto uma vez, e nesse culto uma pessoa ficou endemoniada. E quando essa pessoa ficou endemoniada, ela quis ir embora da igreja. E esse cara, ele tentou cercar essa pessoa. Só que tadinho, ele estava com a vida toda atrapalhada. Tava crente fachada, conhece crente fachada? Ele estava assim, ele ia no culto, mas estava com a vida toda errada. Quando ele tentou abraçar o endemoniado para tentar segurar, o endemoniado virou para ele e falou assim: você? Que faz tudo que eu quero, tudo que eu gosto? Aí pegou o braço dele, igual uma linha de nylon, tirou. Como se não fosse nada. E foi embora. Queridos, nós estamos numa batalha, e essa batalha é real. A gente está numa batalha, essa batalha, ela é séria. Jesus estava vencendo a batalha porque ele estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Terceiro e último ponto, e aqui é o ponto mais perigoso. Esse ia ser o título da minha mensagem, mas eu fiquei com medo de ser mal interpretado. Mas o terceiro ponto, o mais perigoso, é que o Satanás é gente boa. O Satanás é legal. Queridos, algo que fica muito claro na última tentação de Jesus, na última parte da batalha, é que Satanás usa bandejas de oferendas para você. E a bandeja do diabo não é uma bandeja de lata, não é uma bandeja feia, sem brilho. A bandeja do Satanás é uma bandeja de ouro, é uma bandeja vistosa, é uma bandeja que te provoca o desejo. Queridos, o Satanás é legal, o Satanás é gente boa, o Satanás é pró você. Se tem alguém que pensa no seu bem-estar, é o diabo. Se tem alguém que está muito preocupado com a sua felicidade, esse alguém é o diabo. O diabo, ele é contra o seu chamado. O diabo é contra o propósito de Deus para a sua vida. Mas ele é pró você. Da mesma forma, queridos, que o diabo era pró Jesus. Ele é anticristo, mas era pró Jesus. Certa vez, queridos, Jesus começou a falar para os seus discípulos. Jesus falou assim: olha, nós vamos subir para Jerusalém, e lá eu vou ser entregue na mão de pecadores. E lá eu vou ser escorraçado, eu vou ser martirizado, lá eu vou ser açoitado, lá eu vou ser crucificado, lá eu vou morrer. A palavra fala que Pedro chamou Jesus à parte e começou a repreender Jesus. E sabe o que Pedro falou? Pedro falou assim: ô Jesus, o Senhor é tão bonzinho, o Senhor não fez nada para ninguém, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor não, qualquer um pode morrer, mas o Senhor não, Deus que te livre do Senhor morrer, o Senhor é tão bom, se poupe. Jesus virou para Pedro e falou assim: Pedro, arreda Satanás, arreda diabo, porque você não pensa nas coisas do céu, mas pensa nas coisas da terra. O Satanás estava lá preocupadinho, sabe com o quê? Com o bem-estar de Jesus. Não vai se entregar, você não precisa. Ele era pró-Jesus, mas ele era anticristo. Cristo aponta para a missão. Cristo é ungido, o Messias, para quê? Para um propósito. Para um propósito.
Queridos, veja bem, Filipenses diz que Jesus abriu mão de sua glória, Jesus assumiu forma de servo, tornou-se em semelhança de homem, foi reconhecido em figura humana, e como homem, ele foi obediente até a morte. Então pensa, queridos, em Jesus, o Criador de todas as coisas. Pensa se você fosse Jesus. Se você fosse aquele que criou todas as coisas, que existe desde a eternidade, o Deus incorruptível, que fez o céu e a terra, que fez todas as criaturas, todos os povos, todos os reinos, e daí você abre mão disso tudo, para salvar pessoas que não merecem. Você abre mão de tudo que você é, você abre mão de tudo que você tinha, de toda a sua glória, para salvar pessoas que não iam nem estar aí para você. Para salvar pessoas que iam cuspir em você, que iam gritar na sua cara: crucifica! E de repente, eis que surge uma bandeja de ouro, brilhante, cintilante, toda adornada de pedrinhas, cheia de prazeres, um atrativo sem igual. Era isso que Satanás estava fazendo com Jesus. É assim que ele joga na batalha contra nós. A última tentação de Satanás, ele falou para um rei. Jesus, ele é rei de um reino inabalável, e ele falou para esse rei assim: olha, eu te dou todos os reinos da terra, porque eles foram me dados, e eu posso fazer o que eu quiser com eles. Jesus estava oferecendo todos os reinos para um rei, que naquele momento estava esvaziado de glória, esvaziado de poder. Ele ofereceu para um rei, aquele que abriu mão do seu reino, todos os reinos do mundo. Queridos, entenda um negócio: o Satanás não vai batalhar com você com porcarias. O Satanás não vai tentar te derrubar com pouco. Ele vai no extremo. E como eu disse, ele é pró você. Ele está preocupado com a sua alegria, preocupado com a sua felicidade. Tem uma frase, queridos, que essa eu tenho certeza que o Satanás que falou para alguém e virou moda, até entre os crentes: o mais importante é ser feliz. Assinado capiroto, diabo. Queridos, Deus não está tão preocupado assim com a nossa felicidade. Não com a nossa felicidade terrena. Deus está preocupado, e o compromisso dele é com você, e com o propósito dele para você aqui na terra. Se qualquer coisa estiver atrapalhando o propósito de Deus para você aqui na terra, o Satanás pode lutar para isso dar certo, e Deus pode pôr fogo. Tem muita coisa em nossas vidas que Deus coloca fogo porque está nos atrapalhando de viver o propósito dele para nós. E a gente começa a orar para ele, pedir assim: Deus, pelo amor, o Satanás é o cão que está pondo fogo nesse negócio. Não é não. Tem muita coisa que é o próprio Deus. Por quê? Porque está nos atrapalhando de viver o propósito que ele sonhou para nós. Foi isso que Jesus falou com Pedro: afasta-se de mim. Afasta-se de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas do céu, mas na terra. Queridos, a bandeja do diabo, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é cheia de prazeres inimagináveis. Ele é gente boa, ele quer te ver feliz, rindo à toa, mas longe do seu propósito. Longe. Se Satanás puder te dar 1 milhão, se ele puder te fazer um bilionário para te ver longe daquilo que Deus planejou e sonhou para você, ele vai te dar. Ele vai. Querido, se você quer ser o cara, se você quer ser a mulher, se você quer ter as coisas, se você quer ser abastado, se você quer ter uma vida cheia de prazeres terrenos e carnais, é fácil. É só se dobrar ao diabo. Quem prometeu reinos e um mundo em favor de louvor não foi Jesus, foi o capeta. Quem prometeu: se você me adorar, eu vou te dar todas as coisas, não foi Jesus, foi o diabo. Sabe o que Jesus prometeu para nós? Uma cruz para a gente morrer nela.
e a vida eterna. Foi a única promessa dele. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E todo aquele que abrir mão da vida aqui vai ter uma vida infinitamente mais prazerosa comigo na eternidade. Essa é a promessa do Cristo. Quem prometeu os reinos, o dinheiro, a grana, a vida perfeita em troca de adoração foi o Satanás. Querido, se você quer ter uma vida maravilhosa aqui na terra, é só você ir adorar o diabo. Não, tô falando sério. Porque às vezes você está vivendo, às vezes, querido, você pode estar aqui na igreja e o seu pensamento é assim: eu estou usando Deus para conseguir aquilo que eu quero. Eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu compareço aqui todo domingo porque eu quero ser abençoado pelo Senhor. Queridos, é o Satanás que vai fazer isso na sua vida. Os cristãos não veem que o diabo usa o melhor que ele tem para te atacar. Não vem. Tem um monte de homem aí, queridos, trocando a família, 10, 20 anos de casado, 2, 3 filhos lindos, por causa de uma aventura. Eu conheci um desses homens. Falou assim: Guilherme, eu quero ser feliz. Eu falei: vai ser feliz, miserável. Larga a esposa, os filhos, larga tudo. Mais importante vai ser feliz? Quantas vezes, queridos, nós somos assim? Esse tipo de pensamento está na igreja. Como se Deus estivesse preocupado demais com a nossa felicidade. Deus quer, querido, que você tenha uma alegria genuína. Uma alegria profunda. Mas é uma alegria que Ele pode te dar. As coisas na terra, os prazeres terrenos são migalhas comparado àquilo que Ele pode te dar. É por isso, queridos, que temos que estar extremamente preparados. Andar espiritualmente preparados, porque a luta é grande. O diabo, ele quer te devorar. E ele não vem, queridos, vestido de bicho-papão. Moça, você que está aqui, o Satanás não vem vestido de bicho-papão. Você que é casada, o Satanás, o diabo, ele vem trazendo um bombom para você no seu serviço. Te chamando de linda. Te dando um bom dia que o miserável do seu marido não dá direito. Te elogiando, coisa que seu marido tem muito tempo que não faz também. Isso é o diabo. Você que é homem aqui, casado, o Satanás não vai vir para você numa desdentada, não. Ele vai vir num avião. Ele vai vir, sim, num espetáculo. Para te tentar. Para te fazer cair do seu propósito. Querido, se você não estiver espiritualmente preparado, você vai ceder à batalha. A nossa luta não é contra carne, não é contra pessoas. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra Satanás e os seus anjos. E se você não estiver firme, se você não estiver posicionado, se você não estiver convicto na rocha, escuta o que eu estou te falando, você vai cair. Você vai cair. Você vai ser engolido. Queridos, eu queria muito chegar aqui e trazer uma mensagem para você, falando que Deus vai te enriquecer, que Deus vai tornar a sua vida assim, aquela coisa de luxo maravilhosa e tudo mais. Deus tem plano para alguns assim? Tem, com certeza. Mas o compromisso de Deus é que nós o conheçamos como Deus. O compromisso de Deus é que nós tenhamos nele o nosso desejo mais profundo.
Porque a vida eterna, queridos, a gente só encontra em Jesus. Então, queridos, eu queria te falar, abra o olho. Abra o olho. Talvez você que está aqui dentro tenha flertado com Satanás no seu trabalho. Você tem flertado com Satanás quando você está sozinho na frente do computador. Você tem flertado com Satanás quando você está na academia, quando você está na escola, na faculdade, quando você está em outros lugares. Queria te falar, o diabo quer te engolir. Ele quer te tragar. Ele quer pegar você e te estraçalhar. E ele vai fazer de uma forma tão bonitinha que você não vai nem perceber. E deixa eu te falar, tem que ter muito amor para poder falar o que eu estou te falando aqui. Seria muito mais fácil aqui eu vir aqui amaciar o seu ego, para você poder voltar no domingo que vem e falar assim, nossa, palavra do pastor, ele me chamou de lindo, ele falou, meus lindos. Queridos, se você e eu, nós, não ficarmos espertos, o diabo está preparado ao nosso derredor para nos tragar. Eu queria te convidar a se colocar sobre os seus pés. Queridos, o Satanás tentou enganar Jesus. Imagina a gente que é meio tonto. Imagina a gente que muitas vezes tem um pé vacilante, tem as pernas meio bambas, às vezes está se esforçando para caminhar. Eu queria te convidar, queridos, a fechar os seus olhos e baixar sua cabeça. Talvez a palavra hoje não é para você dar um amém, glória a Deus. Mas hoje Deus está querendo reconciliar corações e vidas aqui. Queridos, talvez o maior desejo do Satanás para você é te afastar do propósito para o qual Deus te chamou, do propósito para o qual Deus te criou. E para fazer isso, Ele vai usar todas as armas possíveis. Eu conheço homens e mulheres que já queimaram tanto na presença do Senhor. Eu conheço homens e mulheres que eu vi de perto assim, se quebrantarem na presença do Senhor, terem momentos de intimidade, de quebrantamento, de choro, de contrição na presença do Senhor. Mas se perderam nas bandejas do diabo. E hoje, queridos, Deus está querendo restaurar isso no seu coração e no meu coração. Quando Deus ele fez você, Ele te sonhou, Ele pensou em você para um propósito específico. E eu não estou falando, querido, de servir aqui na igreja, não. Deus pode ter sonhado para você ser uma médica, uma professora, um advogado, um juiz, um gari. Deus ele tinha um propósito quando Ele fez você, Ele sonhou e Ele sonhou com um propósito para a sua vida. E o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. E Satanás vai fazer o que ele puder fazer para tirar do centro da vontade de Deus. Fecha seus olhos, queridos. Eu queria que você não deixasse nada te dispersar agora. Eu queria que você não deixasse nada te atrapalhar agora. Eu queria te dar um tempo para você perguntar isso para Deus hoje. Eu queria que você perguntasse para Deus assim, Deus, qual é o propósito para o qual o Senhor me criou? Paizinho, quando o Senhor pensou em mim como filho desde a eternidade, eu sei que o Senhor sonhou para mim, eu sei que o Senhor escreveu todos os meus dias, todos os planos e projetos do Senhor para a minha vida. E eu não desejo que nenhum desses planos sejam frustrados, Senhor.
Eu não desejo, Pai, que Satanás consiga me tirar daquilo que o Senhor tem para mim. Queridos, eu queria te incentivar essa noite. Eu quero te dar um tempinho. Pergunta isso para Deus. Pergunta isso para o seu pai. Fala assim: Pai, para o que o Senhor me criou? Será que eu ainda estou no propósito para o qual o Senhor me criou? Ou o diabo conseguiu me tirar do meu propósito? Ou o diabo conseguiu me tirar do caminho que leva em direção ao Senhor? Enquanto a gente estiver adorando aqui, queridos, eu queria que você elevasse a sua voz em oração ao Senhor e perguntasse isso para Ele. Deus, será que as bandejas do inimigo me tiraram do meu propósito? Será que aquilo que Satanás me ofereceu e que eu nem sei, me tiraram daquilo que o Senhor tem para mim?